Dilatação linear. Quando aquecemos um corpo, consequentemente, ele irá dilatar. Na fórmula, ΔL é igual a L0 vezes o alfa vezes a variação da temperatura, onde o L0 é o complemento inicial e alfa é o coeficiente linear. O coeficiente linear depende muito, varia muito de espécie para espécie. Um alumínio, um cobre, eles dilatam de forma diferente. Porém, esses coeficientes de dilatação são tão pequenos que não é perceptível aos olhos nus. Ao aumentarmos a temperatura de um corpo, sendo ele sólido ou líquido, aumentamos também a agitação das partículas que o compõem, consequentemente elevando a amplitude de vibração das moléculas. Isso causa não só aumento da distância entre elas, mas também aumento da dimensão de um corpo. Este fenômeno é chamado de dilatação térmica. Também existe a dilatação superficial, que calcula a variação na área, e a dilatação volumétrica, que calcula a variação do volume. Porém, no experimento a gente calculou a variação linear. Para medir a dilatação linear, foram usados tubos de cobre, latão e alumínio, que mediam 45,5 cm, com variação de 0,05 cm para mais e para menos. A água foi aquecida numa caldeira elétrica e transportada com uma mangueira conectada no tubo. Inicialmente a água estava aproximadamente a 25 graus Celsius, com variação de 2 graus para mais e para menos. O procedimento iniciou-se com a configuração do software, toda feita pelo técnico do laboratório. Os dados seriam passados através de um cabo USB conectado nos equipamentos de medição e na caldeira. Os dados, depois de coletados, serão correlacionados e resultarão em dois gráficos, um da dilatação em função do tempo e outro da temperatura em função do tempo. Após a configuração do software, grudamos com fitas sensores térmicos para medir a temperatura do tubo e colocamos uma esponja para isolar o mesmo do ambiente. A dilatação irá ocorrer de forma próxima a milli. Conforme o tempo passava, a temperatura também aumentava e a dilatação no começo não teve nenhum resultado. Após certo tempo ela aumentou bastante e depois desse período de tempo ela ficou linear. Isso se deve ao fato de que a água ela chegará a uma temperatura máxima de 100 graus. No caso do nosso procedimento foi 90 graus por alguma variação do ambiente. E para ter uma maior dilatação dos tubos, precisávamos de uma temperatura cada vez maior. Como a água parou de adquirir e absorver calor, então a dilatação também parou, ficou linear. O procedimento iniciou-se com o cobre, que dilatou 0,48 mm com temperatura inicial de 23,98 graus e temperatura final de 91,93 graus. O latão dilatou 0,53 mm com temperatura inicial de 26,03 graus e temperatura máxima de 90,91 graus Celsius, temperatura final. O alumínio dilatou 0,68 mm, com temperatura inicial de 25,70 graus Celsius e temperatura máxima final de 90,72 graus Celsius. Com este experimento, podemos aprender um pouco mais sobre a dilatação térmica na prática. Como nossa temperatura máxima chegou na casa dos 90 graus Celsius, não podemos ver claramente essa mudança na dimensão do material. Porém, com os gráficos obtidos através do sistema utilizado no experimento, podemos ter uma noção de como o metal se comportaria com a variação de temperatura. A média das três dilatações térmicas que obtivemos ficou na casa de 0,50 mm, sendo o alumínio o que mais dilatou e o cobre o que menos dilatou.